como é bom chegar a mais um fim de semana, entendendo que Ele cuidou de nós, que Ele foi e é fiel e permanecerá sendo para todos sempre com a minha vida e com a sua vida. Por isso eu estou aqui para glorificar e cantar a bondade de Deus, porque Ele é bom e Ele é fiel em todo o tempo. Eu gostaria de que, se você não conhece a letra deste louvor, preste muita atenção. Louvado seja Deus, engrandecido e adorado seja o Senhor. Se você puder depois pesquisar, aleluia, este louvor, coloque, ouça e deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Glória ao nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é fiel, Ele é bom. É sempre motivo de muita alegria ter você aqui conosco para compartilhar uma palavra que Deus Ele coloca ao meu coração para assim compartilhar contigo. Tenha certeza que os céus, aleluia, também muito se alegra e muito se agrada da sua presença. Por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua família e declarar que ela está coberta pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos adorar e agradecer ao Senhor. Se você souber, louve conosco. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel a todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Jesus, porque a bondade dele me cercará e me seguirá. Está escrito lá no Salmo, aleluia, de número 23. Glória, glória a Jesus. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, aleluia, a bondade do Senhor seguirá a você. És fiel a todo tempo,
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu tenho certeza que você também tem motivos para contar a bondade do Senhor na sua vida. Louvado seja Deus para com a sua casa, para com a sua família. E eu louvo a Deus porque até aqui Ele tem me ajudado e tem te ajudado, tem me sustentado. E é motivo de alegria, se alegrar na presença do grande eu sou. Porque o que seríamos de nós sem a presença dEle? A Bíblia vem dizer que nós, aleluia, seríamos apenas, aleluia, como uma folha seca. Mas na presença do Senhor, nós somos cheios de vida, cheios de graça, cheios de esperança, cheios da bondade e da fidelidade de Deus. E é por isso que eu estou aqui, para glorificar, aleluia, para exaltar e bendizer o nome santo do Senhor, porque a todo tempo o nosso Deus, Ele é sim fiel. Ele é fiel para comigo, Ele é fiel para contigo. A graça dEle, a fidelidade dEle não tem nos faltado. E a prova de nós não sermos consumidos. A Bíblia vem dizer que o adversário ele anda ao nosso derredor, tragando ou tentando, aleluia, para quem possa tragar. Mas a palavra do Senhor também vem dizer para mim e vem dizer para você que Ele está ao nosso redor, que Ele envia anjos para nos rodear. E é por isso que a Bíblia diz que o adversário está ao nosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos que o Senhor disponibiliza ao meu e ao seu favor, por amor da minha vida e da sua. Pois a palavra vem dizer que é pela bondade, é pelo amor, aleluia, pela sua palavra, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então eu tenho certeza que você também tem motivos de sobra para cantar e adorar e falar sobre essa bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é vista a todo tempo. A bondade do Senhor nós podemos ver através do sol, através da chuva, através do ar que nós respiramos, através do dia que Deus ele prepara para mim e para você. E falando sobre bondade, eu gostaria de trazer uma palavra que está lá no livro de Juízes, para alegrar o seu coração, porque Deus ele conhece a minha vida, Deus ele conhece a sua, Deus ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Deus ele conhece, louvado seja Deus, o teu levantar e o teu sentar. Ele conhece a tua entrada e Ele conhece também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a tua saída. Deus ele te conhece o teu íntimo, Deus ele conhece as suas entranhas, Deus ele conhece as suas células, cada órgão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe que para você saber qual é o seu DNA, louvado seja Deus, quais os tipos de cromossomos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós precisamos fazer exame, nós precisamos constatar por intermédio da ciência, por intermédio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de exames. Mas Ele não precisa de nada disso. Ele é conhecedor de todas as coisas. A Bíblia vem dizer que tudo Ele fez, tudo Ele criou. E assim criou a mim e criou a você. E é por isso que eu estou aqui com a palavra do céu, para o seu coração se alegre. Porque a palavra do Senhor vem dizer que quando Deus ele estende a sua mão para abençoar a terra, eis que o meu nome e o teu já está escrito lá. Então não tem como você não ser abençoado, não tem como eu não ser abençoada. A bênção do Senhor não é apenas quando nós recebemos um milagre que tanto nós queremos, não é apenas quando algo extraordinário acontece, mas é diariamente no seu dia. E no meu dia nós podemos ver essa bondade. E eu quero falar um pouco dessa bondade através de uma palavra que está lá escrita no capítulo de Juízes, capítulo de número 13, e diz assim a palavra do Senhor Jesus. E eu vim compartilhar contigo neste momento, porque o Senhor ele vai alegrar o teu coração, vai trazer aleluia, uma chama de esperança, uma brasa viva do altar, como está escrito lá também no livro de Isaías, no capítulo de número 6, onde a palavra vem dizer, glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus, que Deus ele faz com que o anjo pegue uma brasa viva do altar e toque nos lábios de Isaías. Neste momento eu quero pedir a Jesus
Jesus, uma brasa viva do altar, para tocar o seu coração, para tocar as suas emoções, para tocar a tua mente, para trazer esperança, para trazer ânimo, para trazer vigor. Louvado seja Deus a sua vida, porque somente Ele é a fonte de vida, é a fonte inesgotável, é a fonte pelo qual eu e você vivemos. E como não tem entusiasmo em falar desse Deus, em falar desse Deus que é soberano, que é maravilhoso, que pode, que vive, que reina, que era, que é e que faz, aquele que é o dono da porta, aquele que é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o rei da eternidade, o grande eu sou. Livro de Juízes, capítulo de número 13. E assim o Senhor vai continuar falando ao teu coração. Por isso, se você já começa a receber nesta palavra, fala daí, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Louvado seja Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir esta palavra, mas eu tenho certeza que é uma hora reservada que Deus separou para falar contigo, porque Ele marca encontro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Juízes, capítulo de número 13, verso de número 1 em diante, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que viestes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer acerca do menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E foi aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará a ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenha ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhas e te preparem um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocaustos, o oferecerá ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumpra a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome?
visto que és maravilhoso. Eu glorifico ao Senhor Jesus. Capítulo de número 13, livro de Juízes, versículo 1 ao versículo 18, você vai encontrar, louvado seja Deus, esse texto. Essa palavra aqui vem falar acerca, louvado seja Deus, do nascimento de Sansão. A Bíblia nos diz que, aleluia, no tempo de Juízes, Deus levantava um juiz, louvado seja Deus, o povo se arrependia, mas logo depois o povo voltava a pecar. E a Bíblia vem dizer que naqueles tempos não era diferente. Onde nós começamos a ler o capítulo, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus cerca de 40 anos. A Bíblia vem dizer: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. A Bíblia vem dizer que havia ali um homem que Deus achou graça. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que os filhos de Israel, os filhos de Deus, estavam fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus então permitiu os filisteus, louvado seja Deus, oprimir. E diz assim, que Deus entregou nas mãos dos filisteus os israelitas cerca de 40 anos. Mas aí a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus então decide fazer com que, louvado seja Deus, aquela opressão termine. Por quê? Porque o Deus ele permite o tempo de cativeiro, Deus ele permite o tempo, louvado seja Deus, onde o povo muitas das vezes é oprimido, mas é para tratar com o povo. E a Bíblia nos diz que então Deus ali vê alguém, louvado seja Deus, da região onde está falando de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Manoá era o pai de Sansão. E a Bíblia vem dizer que a mãe de Sansão era estéril. E aqui Deus ele quer falar, aleluia, por intermédio dessa palavra, comigo e contigo. A Bíblia vem dizer que Deus ele queria alguém, para quê? Para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. E nós lemos, aleluia, este versículo ao longo aqui da palavra, e nós vamos entender que Deus, ele une a sua vontade com a minha e a sua necessidade. Isso mesmo, eu vou repetir, porque isso aqui é uma revelação do trono de Deus. A Bíblia relata aqui por intermédio desse texto, que Deus ele une a sua vontade, que é uma vontade soberana, com a minha e a sua necessidade. A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela era estéril, mas a Bíblia também vem dizer que Deus queria alguém para começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia nos diz que tinha cerca de 40 anos. Então Deus ele queria fazer com que nascesse alguém ali cheio de força, cheio do Espírito Santo, e a Bíblia vem dizer que o menino que nasceria seria cheio do Espírito Santo desde o ventre até a morte. E nós vamos ver que realmente, aleluia, a palavra ela se cumpre. Eu glorifico ao nome santo do Senhor Jesus, porque Deus ele une a sua vontade com a minha e a sua necessidade. Aquela mulher, ela não tinha filho. Aquele casal, louvado seja Deus, era um casal estéril. Pelo que a Bíblia vem dizer que o anjo do Senhor os visita. Mas o anjo do Senhor não os visita apenas por visitar. Existe um propósito em todo aquele cenário. Existe um propósito em toda aquela situação. Por quê? Porque existia uma vontade de Deus relacionada à necessidade daquele casal. Eu acho lindo que Deus, ele vem exatamente, aleluia, daquilo que nós estamos precisando e necessitando. A Bíblia vem dizer que filhos era herança do Senhor. E o casal que não tinha filhos naquela época era tido como amaldiçoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não era bem visto, não era bem quisto pela sociedade. Então logo eu vou entender que aquele casal, ele tinha, louvado seja Deus, uma situação impossível, ele tinha uma impossibilidade. Eu acho lindo que Deus ele une a sua vontade com a minha e a sua impossibilidade. E o que Deus está querendo falar por intermédio desta palavra é que essa tua dificuldade, que essa tua impossibilidade, louvado seja Deus, glória seja dado o nome do Senhor Jesus, aleluia, ele vai unir com a vontade dele. Está escrito que Deus queria alguém para começar a livrar
Israel das mãos dos filisteus. Mas também está escrito que Deus vai procurar alguém que não podia gerar. E será que você pode pegar esta palavra para você? Por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos para uma situação e nós identificamos que não tem como. Aquela mulher era estéril, mas algo lindo vai acontecer. A Bíblia vem dizer que quando Manoá, ele recebe ali aquela palavra por intermédio da mulher, ele diz assim: glória seja dada o nome santo do Senhor Jesus. Ele ora ao Senhor. E a Bíblia vem dizer que quando ele ora e diz assim: louvado seja Deus. Então, versículo de número 8, Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Eu acho lindo que Manoá em momento nenhum duvidou, mesmo sabendo que a sua mulher era estéril. Eu acho lindo que mesmo Manoá não tendo visto, ele confiou na palavra da sua esposa, porque ele também conhecia a sua esposa. Mas muito mais do que conhecer a sua esposa, Manoá conhecia a Deus. Eu tenho certeza que no momento que a esposa começou a falar acerca da experiência que ela tinha vivido, o Espírito Santo começou a testificar dentro de Manoá. E a Bíblia vem dizer que Manoá então ele ora, ele pede para que aquele homem que veio, que deu aquela notícia, viesse mais uma vez. E a Bíblia vem dizer que aquele anjo, oh aleluia, ele vem. Mas ele vem em um momento em que a mulher está sozinha mais uma vez. E aí a Bíblia vem dizer que aquela mulher, ela estava sozinha no campo, mas ela sai para ir buscar o seu marido. E a Bíblia vem dizer que o anjo fica esperando. Oh, louvado é Jesus. E aqui Deus, ele vem falar ao teu coração que tudo aquilo que é teu vai esperar você chegar para uma confirmação. A Bíblia vem dizer que Manoá em momento nenhum ele desacreditou. Deus, ele tem falado algo ao teu coração, não desacredite. Não desacredite daquilo que Deus, ele tem entregado para você. Por quê? Porque no momento que você acreditar, no momento que você confiar, no momento que você orar, no momento que você entregar, no momento que você pedir, a Bíblia vem dizer que Manoá, ele orou a Deus e ele pediu para que o anjo voltasse mais uma vez, para que instruísse eles, para que desse conselhos acerca de como eles deveriam prosseguir com aquela promessa. Por quê? Porque ele creu. E isso é fé. Imagine só. Aí a Bíblia vem dizer que o anjo vem mais uma vez. E aqui eu vou entender que mais uma vez a fé de Manoá é testada. Por quê? Porque aquela mulher estava sozinha. E ela volta ao seu marido. Louvado seja Deus. E ela vai chamar o marido. Mas eu fico imaginando que no momento entre essa ida dela até o seu esposo, o anjo ficou lá no campo. Eu fico imaginando em si ela voltasse e o anjo não estivesse lá. Você está entendendo como Deus ele trabalha? Deus ele sempre vai esperar aquele, louvado seja Deus, que confia. Sabe por que o anjo esperou? Porque o anjo sabia que Manoá não estava duvidando. E Deus ele vem dizer para mim e para você que ele sabe que você está crendo, que ele sabe que você está esperando. Eu fico imaginando que coisa linda. E foi por isso que Deus ele me trouxe aquele louvor. Eu vou ser muito sincero, eu não sabia louvar o louvor todo. E eu coloquei aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu peço até perdão, porque eu sempre falo que Deus ele traz um louvor e eu louvo porque é a solicitação do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que falou contigo, por isso que eu pedi para que você ouvisse o louvor, aleluia, para que você procurasse. O nome do louvor é a bondade de Deus. Eu venho ver a bondade de Deus se manifestar na vida desse casal. Eu acho lindo, louvado seja Deus, que você vai ver como Sansão era alguém cheio do Espírito Santo a ponto, louvado seja Deus, de matar, louvado seja Deus, 1000 homens com uma queixada de um jumento. Eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus, porque Deus ele pega a vontade dele e ele intercala com a minha e a sua necessidade. A necessidade daquele casal era ter um filho. Aquela mulher era estéril. E a Bíblia vem dizer que a vontade de Deus era levantar alguém para livrar Israel das mãos dos filisteus. E Deus está dizendo que ele intercala a vontade dele com a sua necessidade.
Sabe isso aí que você está necessitando, que você está precisando? Então, Deus, ele vai intercalar com a vontade dele. Ele vai fazer o nome dele ser glorificado nessa tua necessidade. Será que você consegue compreender como é as coisas de Deus? Deus, ele poderia ter escolhido alguém que não era estéril. Poderia. Deus, ele poderia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, usar outras circunstâncias. Poderia. Mas Deus, ele vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, justamente onde alguém está precisando. Porque ele queria, louvado seja Deus, desde o início ser glorificado. Eu acho interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que então Manoá, ele acredita tanto que ele diz assim: glória a Jesus, me fala o teu nome para que quando isso aconteça eu possa te honrar. Porque Manoá achava que era um profeta, Manoá achava que era um homem de Deus, um enviado, assim como Jeremias, assim como João Batista, assim como Isaías. Manoá, ele entendia que era alguém enviado de Deus, mas Manoá não tinha noção que era um anjo. E aí a Bíblia vem dizer que ele acreditava tanto no que foi dito, que ele diz assim: onde eu posso te encontrar? Para que quando tudo isso aconteça eu possa te honrar, eu possa ser grato a Deus pela sua vida, por você ter saído de onde você saiu e ter vindo aqui me entregar uma profecia do reino dos céus. E eu acho lindo que a Bíblia, o texto vem dizer assim: e disse Manoá ao anjo do Senhor, versículo 17, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, glória a Jesus, te honremos. E o anjo do Senhor, versículo 18, diz assim, lhe diz: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que és maravilhoso? Visto que és maravilhoso tudo que vai acontecer, visto que eu venho enviado do maravilhoso, do que está escrito lá no livro de Isaías, que ele é o príncipe da paz, o rei da eternidade, o Deus forte, o conselheiro, oh aleluia, o pai da eternidade, o maravilhoso. Aí a Bíblia vem dizer: glória a Jesus. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E Deus está dizendo que o anjo dos anjos, glória a Jesus, chamado Jesus, porque você vai ver lá no Velho Testamento, Jesus aparecer em alguns contextos, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, ele vinha como anjo. Todas as vezes que você vê a palavra anjo com a letra maiúscula, é a representação de Cristo na terra, no Velho Testamento. Mas aqui a Bíblia vem dizer que foi um anjo, louvado seja Deus, ordenado. Mas Deus, ele me trouxe aqui essa relação para que eu e você viéssemos a entender. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Que o anjo dos anjos, por quê? Porque ele também é o anjo dos anjos, o maravilhoso. É por isso que a Bíblia vem dizer que não há anjo como ele. Glória seja dada a Jesus. E a Bíblia vem dizer que ele também está nos vendo, sim. Por quê? Porque ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. Aí a Bíblia vem dizer que Manoá, então, ele faz um sacrifício ali ao Senhor em forma de gratidão. E eu acho lindo que Manoá, ele não sacrifica depois do milagre, ele sacrifica antes da bênção chegar. E sabe por quê? Porque ele entende que o milagre vai acontecer. Ele entende que se Deus falou, vai se cumprir. Ele entende que se o anjo veio é porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é prego batido e ponta virada. O que é que significa isso? Não pode ser revogado. Deus, ele uniu a sua vontade com a necessidade de alguém aqui na terra. E eu acho lindo que a vontade daquele casal era ter um filho. E a vontade de Deus era ter alguém cheio do Espírito Santo. E Deus está dizendo que a vontade que ele coloca dentro de mim e dentro de você está relacionada à vontade dele. E muitas das vezes você pode até pensar assim: essa vontade veio de mim, eu vou ficar aqui no meu canto, isso não veio de Deus.
E Deus está dizendo: se fui eu que coloquei a vontade dentro de você, para que desistir, para que desacreditar, se eu estou falando que vou fazer, se eu estou falando que vou concretizar? Creia como Manoá creu, porque a bondade de Deus, ela vai se manifestar a partir do momento que eu e você cremos. Eu acho interessante que em um tempo em que o povo estava obstinado, em que o povo, aleluia, estava servindo, aleluia, a outros deuses, e a Bíblia vem dizer que eles foram ali oprimidos. Deus, ele permitiu a opressão dos israelitas. Existia alguém que estava crendo em Deus. E sabe por que eu vou entender que alguém estava crendo? Porque a Bíblia vem dizer que todas as vezes que Deus escolhe alguém, ele escolhe alguém justo. Deus, ele não escolhe injusto. Por quê? Porque o trono do Senhor é firmado em justiça e envolto de fidelidade. A Bíblia vem dizer que Deus olhou para a terra e viu um homem justo, quem? Noé. E aí a Bíblia vem dizer que Deus então fala para Noé: vai lá e constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra com o dilúvio. Então, se Deus escolheu este homem e a Bíblia vem relatar o nome dele, é porque ele era um homem justo. Mas aqui no texto nós vamos ver a bondade de Deus. E a Bíblia vem dizer que o anjo aparece para a mulher a primeira vez. E aí Manoá, ele ora. E aqui vai a importância da oração na minha e na sua vida, de você colocar as coisas diante do Senhor. Sabe aquilo que você tanto quer? Manoá, ele queria ouvir as instruções. Por quê? Porque da primeira vez que o anjo veio, não falou com Manoá, falou apenas com a mulher. E Manoá, ele creu, mas ele queria ouvir também, ele queria ter aquela experiência. E Deus está dizendo: se você quer, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abrirá. Se você quer uma experiência mais, se você quer algo diferenciado, pede diante do altar do Senhor. A Bíblia vem dizer que tudo aquilo que pedimos no nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. Se creres, nós veremos a glória de Deus. Deus, ele veio com esta palavra aqui hoje para falar acerca da sua bondade, para falar acerca da sua vontade, que ele alinha com a minha e a sua necessidade. Sabe essa necessidade que você está vivendo, que você pode, aleluia, estar no momento? Então, Deus, ele vai unir a vontade deles e vai fazer algo sobrenatural. Eu acho interessante que eu falei algo aqui agora, neste momento, que eu falei a vontade deles. E eu ia corrigir, ia dizer a vontade dele. E realmente a vontade deles, de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu glorifico a Jesus por esta palavra, porque a bondade de Deus, ela é sobrenatural. Será que você pode imaginar alguém que não tinha filho, alguém que não tinha possibilidade de ter, alguém que era estéril, ter alguém que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre? Alguém que queria colaborar com o reino de Deus, alguém que iria nascer, louvado seja Deus, por um propósito. E Deus está dizendo que essa tua necessidade aí, ela tem um propósito. Tudo aquilo que nós passamos tem um propósito. A necessidade daquele casal de ter um filho não era simplesmente à toa. Deus ia precisar, aleluia, de um casal que gerasse Sansão. E eu não tenho falado muito sobre ele, porque o Espírito Santo quer falar acerca deste casal, acerca da bondade de Deus para com eles, acerca da necessidade que eles tinham e acerca do que Deus tinha para fazer. E Deus está dizendo que ele pega a sua necessidade, ele junta com a vontade dele, aleluia, e ele torna uma coisa só. Creia na bondade de Deus. A Bíblia vem dizer que ele é bom e a sua bondade, a sua fidelidade, ela dura para sempre. Enche o seu coração de esperança, de fé com esta palavra. E entenda que essa tua necessidade aí é para Deus fazer algo diferenciado. Nós vamos ver na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, ele precisava de alguém no palácio de Artaxerxes, para que quando Amã se levantasse para tentar destruir o povo de Deus, já tem alguém lá. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que haveria uma fome. Aí Deus manda José para o Egito para se tornar governador.
Deus, ele não queria apenas um governador. Deus queria alguém que pudesse livrar o povo da fome. Alguém que tivesse a sabedoria que viesse do céu. E o que Deus está dizendo é que essa tua necessidade tem um porquê. E no momento certo, a necessidade vai deixar uma necessidade e vai se tornar numa realidade realizada. No momento certo, aquele casal recebeu o que eles precisavam. Aquela mulher era estéril. Eu não sei qual é a esterilidade da sua vida, mas Deus está dizendo que Ele usa exatamente isso. No momento certo, no momento oportuno. A Bíblia vem dizer que havia cerca de 40 anos aquele povo estava sendo oprimido pelos filisteus. E Deus diz assim: basta, vou escolher na terra um casal para gerar um filho cheio do Espírito Santo, para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Será que você está entendendo que a sua vida tem um propósito maior, que tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você vive, não é apenas por sua causa, não é apenas pela sua própria vida, não é apenas pela sua própria vontade. A Bíblia vem dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é por causa dele que muitas das vezes nós passamos o que passamos, porque ele precisa unir esta necessidade com a vontade dele para trabalhar aqui na terra por intermédio da minha vida e da sua. Alegre o seu coração, porque essa tua necessidade tem dia, tem hora e tem data para terminar. A necessidade de Manoá e da sua esposa acabou. Nasceu um menino. E Deus, ele veio dizer para você que ele une a vontade dele à necessidade que você tem e traz algo, ou aleluia, materializado. Eu acho lindo que este homem, por nome de Manoá, ele creu desde o início. E porque ele creu, aleluia, ele poderia não ter visto o anjo, mas ele orou. Ele orou e ele pediu de todo o seu coração, com toda a sinceridade. Ele não duvidou, mas ele queria ver. Talvez você não tenha duvidado e você quer ver tanto algo. Não é pecado você pedir, não é pecado você dizer para Deus: Deus, o Senhor falou, o Senhor disse e eu creio. Me dá um sinal, fala comigo. Revela-se de alguma forma. E Deus, ele vê a sinceridade do coração. E a Bíblia vem dizer que o anjo, ele vem mais uma vez, mas quando ele vem, a mulher está sozinha de novo. E eu acho interessante isso, porque não poderia ter aparecido direto para Manoá? Poderia. Mas você está entendendo como Deus, ele trabalha de uma forma sobrenatural. E a Bíblia vem dizer que o anjo então fica ali esperando. E eu fico imaginando um anjo de Deus aqui na terra esperando alguém caminhar para ir até ele, para receber uma orientação. Sabe o que Deus, ele quer dizer para mim e para você? Que aquilo que é meu, aquilo que é teu, aquilo que está designado para mim. O anjo apareceu para a mulher, mas na verdade, Manoá que orou. Então o anjo só ia quando Manoá o visse. Sabe o que Deus quer dizer para você? Que aquilo que é seu não vai arredar o pé. Aquilo que é seu, aleluia, você vai chegar até lá. Sabe o que Deus, ele quer dizer para você? Que ainda que você ainda não tenha visto, ainda que outras pessoas tenham avistado primeiro, louvado seja santo o nome do Senhor Jesus, é para você. E o anjo vai esperar sim, porque tem endereço, aquilo que o anjo veio trazer, tem endereço, e o endereço era para Manoá. E o anjo não foi embora sem falar com Manoá. Receba essa palavra na tábua do seu coração, crendo que o mesmo Deus, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, que apareceu para este casal e liberou, glória a Deus, algo que era uma necessidade deles,
porque aquela mulher era estéril. Não era apenas uma necessidade, era uma impossibilidade humanamente falando. Creia que o mesmo Deus é fiel para cumprir e assim também fazer na sua vida. Ore, solicite, peça diante do trono da glória de Deus. A Bíblia nos diz, lá no livro de Jeremias 33:3, glória a Jesus, clamar-te-ei e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabe. Clame a mim e eu responder-te-ei. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Clame como Manoá clamou. Acredite como Manoá acreditou. Aleluia. Ofereça sacrifícios de louvor e adoração a Deus como Manoá ofereceu. E tenha certeza que aquilo que Deus declarou que é seu, aleluia, chegará até você. Se você continuar lendo, glória seja dada o nome santo do Senhor Jesus. O capítulo, a Bíblia diz assim, versículo de número 24, nós vamos ler. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Eu quero declarar que aquilo que era uma impossibilidade, que aquilo que era uma esterilidade, vai crescer sobre a bênção do Senhor, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é Deus abençoador. A Bíblia vem dizer que a palavra se cumpriu. E eu vou repetir mais uma vez o versículo que diz assim: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor abençoou. E aqui eu quero profetizar um crescimento em alguma área da sua vida, não sei aonde, financeira, espiritual, emocional, conjugal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar crescimento e bênção abastarda e sem medida na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente, te dê um ótimo domingo, um bom início de semana na presença do Senhor, e nós cantaremos a bondade de Deus. Aquele casal cantou a bondade de Deus, e assim eu profetizo que vai ser na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Vai ter crescimento e bênção da parte de Deus aí, porque Deus, ele usa, glória a Jesus, a sua vontade como a minha e a sua necessidade. Ele une numa coisa só e ele faz um grande milagre. Deus te abençoe poderosamente. Se você tem sentido a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me ajuda sendo missionário de Cristo, compartilhando, para que assim a palavra do Senhor Jesus possa alcançar a outras vidas. Muito obrigada a você que tem se feito presente. Obrigada a todos os inscritos, a todos aqueles que têm orado e apresentado ao grande eu sou, ao Deus Todo-Poderoso. A minha vida, tenho certeza que eu também tenho apresentado a sua. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Medite nesta palavra, livro de Juízes, capítulo de número 13, e os céus vai continuar falando ao teu coração, e continue declarando: fala, porque o teu servo ouve, fala, porque a tua serva ouve. E sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu sempre solicito? Porque todas as vezes que você declara com a sua boca, os céus, ele vai falar contigo, e não é só por intermédio da minha vida, é por intermédio do que ele quiser falar, porque ele é Deus. Então declare todos os dias da sua vida: fala comigo, Jesus, porque a tua serva, porque o teu servo ouve. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.